Olá, seja bem-vindo ao nosso mais novo podcast Entre Redes mais RI, o podcast onde o futebol encontra as relações internacionais, cruza a diplomacia, a geopolítica e até os bastidores do poder internacional. Eu sou Alessandra Novaes e se no episódio anterior a gente falou do realismo e rivalidade, hoje o jogo é outro. Se você já ouviu que o futebol é capaz de unir povos, construir pontes entre as nações ou até promover a paz, pode ter certeza, o liberalismo das relações internacionais está mudando esse campo. Hoje a gente vai mergulhar nessa teoria que acredita na cooperação e no diálogo e entender como ela se infiltra, às vezes com sucesso e às vezes tropeçando no mundo do futebol global. Mas o que é o liberalismo? O liberalismo dentro das relações internacionais nasce de uma crença que para alguns é ingênua e para outros é o único caminho para a paz. Ele nasce a partir de pensadores como John Locke, que defendia direitos naturais e um governo limitado, e Immanuel Kant, que escreveu A Paz Perpétua, propondo que repúblicas democráticas teriam mais chances de conviver sem guerras. Se fosse traduzir para o futebol, Locke e Kant acreditam que se todo mundo jogasse limpo, seguindo regras justas e pensando no coletivo, o campeonato inteiro sairia ganhando. No século XX, essa ideia ela foi fortalecida por autores como Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos, que defendeu a criação da Liga das Nações após a Primeira Guerra Mundial. Nas relações internacionais, o liberalismo se apoia em conceitos como instituições internacionais que funcionam como árbitros neutros, democracia como mecanismo de paz e comércio e interdependência como freio para conflitos. É como dizer que dois países com um comércio muito forte entre eles não vão querer se arriscar a perder esse lucro indo à guerra. No futebol, a gente vai ver já já como isso aparece. Agora, no nosso segundo bloco, a gente vai ver o futebol como um campo liberal. O liberalismo acredita que eventos, instituições e redes de cooperação podem aproximar nações. O futebol, nesse sentido, é um prato cheio, né? Desde jogos amistosos entre países que já tiveram conflitos até Copas do Mundo que colocam culturas diferentes para compartilhar o mesmo palco. E um exemplo histórico foi o caso de 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, houve a famosa Trégua de Natal. Soldados britânicos e alemães deixaram as armas por um dia e se encontraram no campo de batalha e jogaram futebol. Essa é a essência liberal. Por um momento, a lógica de cooperação superou a de confronto. Claro que não resolveu a guerra, mas mostrou que em cenários extremos existe espaço também para pequenas vitórias de humanidade. Hoje, seleções como Japão e Coreia já sediaram juntas a Copa do Mundo, como foi o caso de 2002, mostrando como o esporte pode ser usado para criar uma cooperação regional, exatamente o que os liberais defendem. A partir de agora, a gente vai ter os nossos exemplos detalhados, que serão como uma tradição em todos os nossos episódios. Primeiro, eu vou dizer o exemplo, o evento histórico, e depois a gente vai analisar ele sobre uma perspectiva liberalista. O nosso primeiro exemplo é a Copa de 1954, o Milagre de Berna. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ela estava destruída física e moralmente. Mas em 1954, na Copa da Suíça, a seleção alemã protagonizou o chamado Milagre de Berna, vencendo a Hungria na final. O liberalismo vê o esporte como um canal de reintegração internacional. Essa vitória não foi só sobre futebol, foi sobre a Alemanha Ocidental mostrar ao mundo que podia voltar a ser parte da comunidade internacional, dentro de um ambiente institucionalizado como a FIFA. Claro que nem tudo foi harmonia. Enquanto o liberalismo enxerga a cooperação, o realismo, por outro lado, lembraria que a Alemanha também buscava reconstruir sua influência e identidade nacional. Mas naquele momento, o futebol
O futebol abriu portas que a política sozinha não conseguiria. O nosso segundo exemplo faz paralelo com o futebol. É conhecido como a diplomacia do ping-pong, que funciona da seguinte maneira: nos anos 70, a China e os Estados Unidos usaram o tênis de mesa para reabrir canais diplomáticos. No futebol, a gente viu algo parecido com isso em amistosos organizados entre países com relações frias, como foi o exemplo dos Estados Unidos e o Irã na Copa de 1998. O liberalismo valoriza essas iniciativas por quê? Porque ao promover trocas culturais e esportiva, cria-se também uma rede de interdependência que reduzem a probabilidade de conflito. Esses eventos, claro, não apagam a rivalidade profundas entre esses países, mas funcionam como, entre aspas, válvulas de escape na política internacional. No futebol, a bola muitas vezes rola onde a diplomacia trava. O nosso terceiro exemplo é a Eurocopa e a União Europeia. A Eurocopa é mais do que um torneio continental. Ela simboliza a convivência de países historicamente rivais dentro de um formato pacífico e regulado. E tá aí. Essa é a essência liberal. Criar espaços institucionais que incentivam a cooperação e reduzem tensões políticas. Mas, mesmo assim, a Eurocopa também serve de palco para rivalidades antigas se manifestarem, provando que cooperação não significa ausência de competição. O nosso quarto e último exemplo é a Copa do Mundo Feminina e a diplomacia de gênero. A Copa do Mundo Feminina não é só um campeonato esportivo, é também uma plataforma de luta por igualdade de gênero e reconhecimento global das atletas. O liberalismo defende que normas internacionais e instituições podem promover avanços sociais e políticos usando o esporte como ferramenta. A questão é que, mesmo com avanços, a igualdade plena ainda é distante. Aqui, o liberalismo mostra seu lado idealista, mas enfrenta a realidade dura que mudanças culturais nem sempre acompanham a velocidade de mudanças institucionais. Bloco 3: Instituições, interdependência e futebol. O liberalismo coloca muita fé nas instituições. Na teoria de Kenrenine sobre interdependência complexa, as instituições ajudam a manter a estabilidade internacional, mesmo em um mundo de diferentes interesses. No futebol, temos FIFA, UEFA, Conmebol e outras confederações atuando como reguladoras, promotoras de eventos e mediadoras. O fair play financeiro da UEFA é um mecanismo que, na lógica liberal, serve para criar um campo mais equilibrado, evitando que apenas os clubes mais ricos dominem o cenário. Na prática, a gente sabe que esses mecanismos nem sempre funcionam como prometido, mas eles mostram essa tentativa liberal de criar regras para que todo mundo possa jogar junto. Bloco 4: Críticas ao limite do liberalismo no futebol. O liberalismo é acusado de ser ingênuo, e no futebol essas críticas elas ganham ainda mais força. Jogos já foram usados como propaganda política, como na Copa de 1934, organizado pela Itália e Mussolini. Boicotes diplomáticos também são comuns, como quando países se recusam a participar de eventos em nações consideradas inimigas. No papel é tudo muito bonito, mas na vida real tem muito jogo de interesse por trás. Autores como John Mearsheimer, que é realista, argumenta que, por mais que exista interdependência, quando há segurança e o poder estão em jogo, a lógica liberal ela cai por terra, ou seja, no futebol também, se um evento não serve aos interesses políticos ou econômicos de um país, ele simplesmente não acontece. Agora, a gente vai abordar uma questão que a gente também abordou no último episódio. Então, se você ainda não assistiu o último episódio, já corre lá e assiste o primeiro episódio dessa temporada, que é a questão do soft power. E a gente também vai falar sobre um pouco do conceito de diplomacia esportiva. Um dos conceitos que mais conecta o liberalismo e o futebol
é o soft power, que é a capacidade de influenciar pelo exemplo, pela cultura e pelos valores, sem usar a força militar. Já a diplomacia esportiva se caracteriza pela aproximação de todos os eventos envolvidos, que vão desde os estados e governos até os indivíduos por meio de ações ligadas direta ou indiretamente com os assuntos esportivos, segundo o Portela 2014. E exemplos inspiradores acerca disso é Didier Drogba ajudando a encerrar a guerra civil na Costa do Marfim. A gente também tem Mohamed Salah quebrando estereótipos sobre muçulmanos na Europa e a seleção feminina dos Estados Unidos usando sua visibilidade para lutar por igualdade salarial. Esses são gols fora de campo, mas que valem títulos na diplomacia. E depois da gente ter analisado um pouco da perspectiva liberal, a gente pode fazer o seguinte questionamento: o futebol pode mesmo ser a paz em campo, ou será que é só a melhor jogada de marketing do liberalismo? Talvez a resposta esteja no que a gente vê quando a bola rola, porque por alguns minutos torcedores de diferentes países, religiões e línguas torcem pela mesma coisa. E é aí que o jogo fica bonito. E assim a gente encerra mais um episódio do Entre Redes mais RI. Hoje a gente explorou o liberalismo e no próximo episódio a gente vai mergulhar no construtivismo, teoria que mostra como ideias, valores e percepções influenciam decisões, rivalidades e até mesmo o peso simbólico de uma vitória em campo. Então já se prepara porque vem muita história, análise e curiosidade pela frente. E não esquece de ativar o sininho de notificação aqui no Spotify e seguir a gente no nosso Instagram. Anota aí, @entre.redesRI, porque entre as redes do futebol e os fios da diplomacia internacional, a gente se encontra aqui, porque no final das contas a bola também carrega o poder. Até o próximo episódio do Entre Redes mais RI.